Para fazer a massa do dorayaki, eu vou usar 2 ovos. Só que eu vou bater primeiro as claras, bater ela em neve. Depois que eu bati bastante tempo as claras, ela ficou assim, ponto de neve. Uma dica para bater as claras, para ela ficar assim, às vezes a clara a gente bate, ela não cresce muito. Coloca uma pitadinha de sal, aí ela fica nesse ponto assim. E bate sempre na velocidade máxima da sua batedeira, que ela vai ficar com uma consistência boa. Ela tem que ficar assim, é claro. Quando você faz assim, ela não cai. Aí depois que eu bati bastante tempo, eu vou acrescentando os outros ingredientes aos poucos. Aí primeiro eu coloco a gema, eu vou peneirar a gema. Eu resolvi fazer esse vídeo de novo, porque naquela época que eu fiz esse vídeo, eu não tinha muita experiência no YouTube, então lá a imagem não está muito boa. E as minhas filhas também que gravavam, então não está muito bom para assistir. E essa receita é muito boa, tem muita gente que gosta dessa receita e não encontra assim ela traduzida assim em português. E aí eu resolvi fazer de novo com melhores imagens, com gravação melhor também. Eu não tenho ainda muita experiência, mas a gente vai aprendendo com o tempo e vai melhorando. Vocês que me assistem, pode ver como os outros vídeos estão bem melhor que os primeiros. Ainda não tenho muita prática, mas com o tempo a gente vai aperfeiçoando. E eu comecei a postar os vídeos porque as minhas filhas que pediram. Então eu comecei meio com que uma brincadeira, uma diversão para elas. Eu não sabia nem que repercussão ia dar, mas como tem sido bom, eu resolvi fazer esse vídeo de novo para vocês conseguirem assistir melhor. Aí eu coloco a gema aqui e daí eu vou misturando tudo aos pouquinhos. Essa massa aqui ela é muito delicada, então se você não seguir todos os passos, ela não fica muito boa. E esse docinho é muito gostoso. Não é um docinho que só o japonês gosta, os brasileiros também gostam. Daí eu vou colocar o caro. Aqui eu tenho uma colher de sopa. Tem outras marcas também de caro. Eu estou colocando essa marca aqui. E tem outras marcas também, mas no momento eu estou usando essa daqui. Eu vou usar também uma xícara de chá de açúcar refinado. Esse açúcar aqui eu peneirei. É uma massa assim que exige bastante cuidado para fazer ela, então tem que peneirar tudo. Eu peneirei o açúcar e a farinha de trigo também eu peneirei. Eu fiquei falando e esqueci de mostrar como é importante peneirar as gemas. Essas películas que fica aqui, ela dá interferência depois na massa. Por isso que eu peneiro. E aí depois que eu misturei aquele açúcar, agora eu vou colocar o fermento. Aqui eu estou usando meia colher de sopa. Aí eu vou usar 60 ml mais ou menos de água
eu pego essa água e vou diluir o fermento para colocar aqui. Eu começo sempre com 60 ml de água, mas às vezes eu coloco um pouco mais, porque às vezes vai um pouquinho mais de farinha ou às vezes vai um pouquinho mais de açúcar, aí ela precisa um pouquinho mais de água, mas geralmente 60 ml dá para fazer, não precisa acrescentar mais. Depois eu mostro o ponto da massa, e aí vocês quando fizer em casa vai saber que vai precisar mais ou não de água. Aí sobrou mais um pouquinho dos 60 ml de água, eu vou reservar para colocar por último. E agora eu vou colocar a farinha de trigo, que eu peneirei, e aqui eu tenho 1,5 xícaras. E aí eu vou também colocando aos poucos. Aqui agora eu troco de colher, porque eu acho melhor para misturar. Eu uso esse fouet, que ele para misturar a massa, ele é melhor. Ele mistura bem melhor. Então agora eu vou misturar com o fouet. E eu vou colocando a farinha sempre aos pouquinhos, alternando com a água. A água aqui é a temperatura ambiente mesmo. Aqui eu já misturei toda aquela farinha e aqueles 60 ml de água. E ainda não está muito boa a massa, ela vai pesada ainda. Então eu vou acrescentar mais um pouquinho de água. Ela está caindo, mas não está caindo como deve. Quando a gente coloca a colher assim, ela fica meio pesada ainda para cair. Ela não pode ficar assim não, ela tem que ficar, quando coloca assim o fouet, ele cai bem mais fácil. Na hora que você for mexer a massa, você sente quando a massa está pesada e quando a massa fica mais leve. Então eu vou acrescentar só um pouquinho, não muito, só um pouquinho e vou misturar. Quando você for fazer e misturar, você vai perceber quando a massa já está boa. Ainda tem que misturar mais um pouquinho para ela ficar um pouco mais lisinha. Ela tem que estar lisinha, igual panqueca, assim. Bem mole. Agora que eu já mexi bastante a massa, o ponto dela é assim, quando você coloca assim na colher, ela cai bem facilmente. Esse aqui é o ponto. Ela fica que nem panqueca mesmo. Bem mole. Agora eu vou assar. Eu assava a massa nessa panela elétrica que eu tenho. Mas como ela já está bem gasta, a aderência dela já não está muito boa, faz tempo que eu tenho ela, então ela já não está muito boa para assar, ela está grudando. E agora eu comecei a assar nessa frigideira de Teflon. Como ela é nova, a aderência dela está muito boa para assar essa massa. Mas se você for assar numa frigideira que não está com uma aderência muito boa, não vai ser bom fazer porque ela vai grudar, mesmo você untando bem a forma.
Eu vou agora começar a assar nela, para mostrar para vocês que também dá para fazer nela. Se você tiver uma panela elétrica é melhor, mas se não tiver pode ser nessa frigideira mesmo de teflon comum. Agora para assar a massa, pincela um pouquinho com manteiga ou margarina. Bem pouquinho, não muito. Aí tira o excesso com papel toalha. Aqui eu sempre asso ela no fogo baixo. E para pegar a massa eu tenho essa conchinha, que daí já dá para fazer mais ou menos do tamanho igual. Nunca fica muito do tamanho mesmo assim igual, mas tem que sempre procurar fazer do mesmo tamanho. Aí se vocês tiverem uma conchinha assim que dê para colocar, é melhor. E daí você consegue controlar o tamanho. Aí é só jogar assim que ela fica redondinha. Ela mesma faz o formato. Procura sempre colocar ela meio distanciada uma da outra, para evitar que gruda uma na outra. E nunca colocar muito também para assar. Ela cresce um pouquinho, mas não cresce muito. Aí para tirar a massa sempre é bom ter uma colher igual essa minha, para poder virar ela. Para saber o ponto que tem que virar a massa, ela cresce um pouquinho e fica com essas bolhas assim. Aí ela já está no ponto de virar. Aí deixa mais um pouquinho para assar do outro lado. Assou um pouquinho assim, já ficou queimadinho assim, já tá bom. É bem rapidinho para assar. Quando a frigideira tá quente, rapidinho ela assa. Depois que assar todas, vocês pegam de dois em dois, de preferência assim, do mesmo tamanho, para rechear. Aí o recheio, como é um docinho japonês, eles fazem com feijão, doce de feijão, aqui o recheio. Mas aqui no Brasil a gente come de várias formas. Pode fazer do recheio que quiser aqui. Pode ser com banana, pode ser com maçã, qualquer tipo de recheio que vocês preferirem. Aqui eu mesma fiz esse recheio, eu fiz com Nutella. Uma hora eu quero passar a receita para vocês. E como as crianças gostam muito desse doce, eu resolvi fazer em casa. Aí depois eu passo para vocês a receita da Nutella caseira que eu faço. Aí vai apertando assim, para ele ficar um pouquinho fechadinho. Aí já está pronto. Ele fica assim. Aqui eu já recheei todos. Agora eu vou cortar um para mostrar como ficou por dentro. A massa fica assim, bem fofinha. Quando aperta assim, ela tá bem macia.
É assim que a massa tem que ficar. Aí o recheio vocês colocam a gosto. Se gostar bastante, coloca mais. Eu coloco pouco, para não ficar muito enjoativo. Essa quantidade aqui eu acho o tamanho assim, a quantidade assim ideal. Espero que vocês tenham gostado dessa nova versão do vídeo e consigam fazer na casa de vocês. Até mais.